Ao longo de 28 anos de existência, a SJ vem conquistando a liderança, o respeito e a confiança do mercado, por acreditar na especialização como um caminho para a excelência. O alto investimento em novas tecnologias, desenvolvimento de novos negócios, a tradição, a segurança e, principalmente, a preocupação com a capacitação profissional já são marcas registradas na empresa. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que quem acompanha e faz parte dessa história desde o início, não é mesmo? Passo então a palavra para o diretor-presidente da SJ, Demétrio Gereissati. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. É para nós um prazer muito grande recebê-los. Reforço o agradecimento pelo carinho e pela atenção que a imprensa nos trata em toda a história da SJ. Você não podia perder essa oportunidade de agradecer. A gente respeita muito a imprensa. A gente tem na imprensa um parceiro muito grande e eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade de fazer esse agradecimento. Hoje para nós é um dia muito importante porque nós estamos iniciando um novo degrau, estamos subindo um novo degrau na história da SJ. Esse lançamento da SJ Digital, ele vem como um grande desafio para nós, é um salto que nós estamos dando aí, e queremos falar um pouco disso e falar um pouco sobre aquilo que a gente se propõe e vem se propondo a fazer ao longo desses anos, que é alugar e administrar imóveis. A gente se vende meio como puristas, nós só fazemos aluguel e administração. Diferente de boa parte ou da grande maioria das empresas do mercado imobiliário que fazem compra e venda, que fazem administração de condomínio, que atuam em vários segmentos, que são quase um supermercado imobiliário, a gente entendeu desde o início que a especialização e o foco seria o caminho. E é isso que a gente faz e vem fazendo até hoje. A nossa empresa foi fundada e baseada em dois valores que são verdadeiras e absolutas verdades lá dentro. É o respeito e a transparência. E isso no sentido mais amplo dessas duas palavras. Quando a gente fala respeito, a gente fala em respeito ao ser humano, respeito à natureza, respeito às instituições, às leis. E a transparência é uma transparência de propósito, é uma transparência de atitude, é uma transparência de postura. Isso nos acompanha. Isso embasou o nascimento da empresa. A SJ nasceu de uma ideia do Dr. Samir Gereissati, meu pai, que muito me ensinou e muito me ensina do pouco que eu sei. E ele me lançou o desafio em 82, quando eu, recém-formado em engenharia civil, e naquele tempo o mercado de construção não estava como está hoje, esse aquecimento fantástico. Talvez se fosse hoje eu estaria estava dentro de obra, não estaria administrando imóveis. Mas naquele tempo o mercado para engenheiro... Foi até na época que teve um livro, alguma coisa, o engenheiro que virou suco. O engenheiro estava virando suco e às vezes sem açúcar. Então fui lá eu administrar imóveis, que era uma atividade na época complementar das atividades dos contadores, que se chamava guarda-livros naquele tempo, da pessoa que trabalhava com compra e venda, dos advogados, era um bico, era um complemento de atividade. E nós resolvemos, vamos administrar imóveis, vamos inovar no formato, vamos inovar na leitura, vamos inovar como empresa. E a inovação passou a ser um ponto forte da nossa empresa. Quando nós começamos, foi em uma sala no edifício Palácio Progresso, uma sala com 40 metros quadrados, era eu e mais 2 colaboradores. Naquele tempo, a coisa funcionava muito tranquilo, mas o centro era muito agitado, muito difícil de acesso. E nós fomos forçados a mudar para essa sede na 25 de março, pela dificuldade de acesso que tinha lá. Funcionamos aqui por um bom período. Quando a gente estava na 25 de março, só para ilustrar, os pagamentos eram feitos lá e tinham filas que se formavam, saíam da gente, ficava próximo à junta comercial, as filas se formavam para pagamento no último dia do mês, saía pela rua, ia lá pelo Colégio Imaculada, e as pessoas todas nas filas, com dinheiro, com carteira, esperando para fazer um pagamento, e graças a Deus nunca aconteceu nada com ninguém. Hoje não tem condição nem de se andar com a carteira na rua, imagine pegar uma fila para fazer um pagamento. Funcionamos aí, mas começou a se ter dificuldades de estacionamento, o espaço começou a ser pequeno, mudamos para Santos Dumont, a nossa sede atual, onde nós temos lá uma área de 3.000 metros quadrados,
toda pensada para funcionar uma empresa de administração de aluguéis. Então, da localização, facilidade de chegar, facilidade de sair, aos serviços que a gente tentou implantar, como o drive-thru. Nosso drive-thru, no começo, a gente teve um desafio de ter 20 atendimentos mês. Hoje nós temos por volta de 1.300 atendimentos mês. Ficamos lá, depois tivemos a necessidade de uma maior expansão geográfica, fundamos uma agência no Montese, depois uma nova agência na Bezerra de Menezes, e agora, por dificuldades que as pessoas têm de tudo, hoje é dificuldade de tempo, é dificuldade de deslocamento, é dificuldade de estacionamento, agora nós vamos para o espaço. Agora nós estamos indo realmente para o espaço. Nós estamos lançando a nossa agência digital. E esperamos que por muito tempo tenha lugar no espaço para nós. Essa agência digital, ela é uma agência. Nós não estamos falando de um site ou de um portal, nós estamos falando de uma agência, tratada como agência, gerenciada, cobrada por meta, cobrada por workshop, por desempenho da equipe. E o alcance disso, só Deus sabe. O que nós podemos dizer é que nós apostamos nisso, acreditamos nisso, isso é o futuro, isso é uma tendência, e que nós temos certeza de que a nossa agência digital, muito breve, vai estar pequena também. Eu vou chamar agora o Guilherme, que ele é coordenador de projetos e de inovação da Ovo de Colombo, que é outra inovação nossa, é uma house de comunicação que a gente tem dentro da SJ, e ele vai dar mais alguns detalhes aqui da parte mais técnica do que é a SJ Digital. Depois vem o Bosco, que eu vou ficar aqui para a gente depois ter um papozinho. É muito difícil falar depois do Demétrio, né? Porque ele já acabou, ele fala empolgado da inovação, de tudo, e a gente fica meio... Mas, assim, eu vim aqui falar do trabalho. Foram 6 meses de trabalho com uma equipe. A gente formou uma equipe com reuniões semanais para poder montar esse projeto. E o desafio era analisar tudo que acontece com o nosso cliente e conseguir jogar isso para a web. Então, a SJ tem uma grande vantagem, que tem um banco de dados riquíssimo. Graças a esse banco de dados, a gente conseguiu coletar tempos, informações de todos os processos na locação de imóvel e também na administração. E conseguiu montar não é um site, né? É uma plataforma digital. Não é um portal. Assim. Ele já tem... É um pouquinho diferente. Esse é um embriãozinho, é o primeiro passo de uma série de inovações na área digital que estão para acontecer na SJ. E para falar mais desse conceito, eu vou chamar o Bosco Couto, que é o sócio-diretor da BIM, foi o nosso consultor de marketing digital. Vou falar de 2 coisas hoje. Vou falar do conceito, o que norteou a SJ Digital, e vou apresentar o portal da SJ Digital, que é o grande esperado. O conceito, para começar a falar do conceito, a gente vai falar um pouquinho das nossas mazelas atuais. Um dos grandes problemas, está melhor agora, né? Um dos grandes problemas que a gente encontra hoje em dia é a falta de tempo e atenção. Hoje em dia, com o excesso de informação, o excesso de trabalho, marido e mulher trabalhando fora, o número de carros, engarrafamento, isso toma muito tempo das pessoas e faz com que todos nós tenhamos dificuldade de ficarmos perto de quem queremos, né? Então, essa falta de tempo e essa falta de atenção foi um dos principais norteadores e um dos principais pontos de partida da SJ Digital.